Isso tem sentido. Isso ele quer dizer que as nossas palavras não podem ser soltas, aleatórias, deslocadas. Elas devem ter um sentido, elas devem ter um propósito. E o propósito é no tempo certo, na hora certa, porque eu posso ter a verdade certa dita no momento errado, não tem nenhum sentido. Eu preciso entender o meu tempo. Eu preciso perguntar se é útil naquele momento, se é apropriado naquele momento. Porque no momento da ira, no momento de várias coisas, nós até temos o conhecimento certo, até temos o conselho certo. Mas se não é dito naquela hora, se é dito na hora errada, tudo aquilo não fará nenhum sentido para quem está ouvindo. Então, palavras fora do tempo são como remédio fora da dose. Então, eu tenho que saber qual é a hora, qual é o momento que eu devo corrigir, qual é o momento que eu devo chamar a atenção, quando eu devo chamar a atenção e como eu devo fazer isso. Ok? Diz aí uma pesquisa bem recente que diz que nós falamos em média de 16 mil palavras por dia. 16 mil palavras por dia. Isso significa que nós temos 16 mil oportunidades para edificar alguém. Ou nós temos 16 mil chances para destruir alguém. Então, de uma certa forma, segundo essa pesquisa, é o que a média geral global do ser humano fala por dia. Tem uns que ultrapassam essa... Então, o discípulo maduro, ele não fala por impulso. Lembra qual era o pecado de Pedro? Ele falava por impulso. Ele tinha boa intenção. Ele tinha um bom desejo. Mas nesse quesito não vale apenas ter boa intenção. Porque o outro que vai ser afetado com aquilo, ele vai ficar com aquela palavra no coração, na mente. E talvez aquela pessoa vai demorar tempo para se restaurar sobre aquilo que nós falamos. Então a língua pode ser um altar ou arma, ponte ou abismo, cura ou incêndio. Então Tiago ele está mostrando para nós que é possível domar um cavalo, é possível dar uma direção para um grande barco, mas ele disse que a língua é um veneno mortal. Então ele coloca a língua como um veneno, algo tão pequenino, mas que nós não podemos menosprezar esse impacto que a língua tem, a natureza dela. O discípulo e o perigo da língua não dominada, que está no versículo 5 a 8. Então o Tiago, ele é direto, ele vai dizer que a língua é um mundo de perversidade. Mas o Tiago, ele não vai colocar a língua como problema geral. Porque a língua, ela é apenas o veículo. O problema geral está no coração. Porque é do coração que vêm as nossas coisas. É do coração que vem o ódio. É do coração que vem a inveja. É do coração que vem todas as coisas ruins. Mas a língua é aquilo que verbaliza. É aquilo que evidencia. É aquilo que mostra o que está dentro de nós. Então, você quer conhecer alguém? Deixa essa pessoa falar. Porque se essa pessoa fala, nós conhecemos o seu coração. E conhecendo o seu coração, nós conhecemos a sua essência. E a língua, quando você vai estudar sobre isso na palavra de Deus, existem vários pecados que está envolvido a língua. Por exemplo, o pecado da mentira. A Bíblia diz lá em Provérbios 6 que Deus odeia, né? E uma das coisas que Deus odeia é a língua mentirosa. Mas a que Deus mais odeia é aquele irmão que semeia contenda uns com os outros. E como que faz isso? Com a língua. Alguém disse que o diabo tem 3 secretários. Alguém me disse, fiquei sabendo,
e o outro eu esqueci. eu não coloquei aqui, eu estou tentando lembrar. Se eu lembrar, eu te digo. Difamação, calúnia. Porque a calúnia é uma maneira de você obter vantagem em nome de alguém. A intenção de alguém que faz calúnia é manchar a reputação do outro. E isso é proposital. Eu te aconselho a ler o Salmo 120, que tem esse assunto lá, onde o salmista está dizendo que ele nada poderia fazer. Porque quando uma calúnia é feita, há momentos que você não tem como fazer mais nada, só orar a Deus e descansar em Deus e esperar que Deus faça a justiça. Então a calúnia é um veneno que mata a reputação do outro. E quem faz isso é propositalmente. Não é alguém, hoje eu fiquei assim e fiz isso. Não, é alguém que planejou. Intrigas tem a ver com a nossa língua. Luxúria. Mas tem uma aqui que eu quero destacar, que é tão sutil, que muitas vezes nós não nos damos conta, que é o sarcasmo. Provérbios 26, 18 a 19. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Quantas pessoas que você conhece já ficaram feridas e machucadas em uma roda de brincadeira? E no final a pessoa diz: eu só estava brincando. Porque a brincadeira se torna um meio em que a pessoa se esconde para não se responsabilizar pelo que disse. Não assumir a responsabilidade é uma forma de parecer mais engraçado. É uma forma de parecer, aquele fulano, aquela pessoa é muito simpática, é muito carismática, vive contando piada, vive contando brincadeira, fazendo as pessoas rirem. Nem sempre isso é legal. Porque a nossa palavra, se a nossa brincadeira fere o outro, está errado. Se a nossa brincadeira machuca o outro, está errado. E nós usamos isso com sarcasmo. Quem aqui tem filho sabe. Às vezes, lá em casa, os meninos falam: pai, ele estava brigando um com o outro, ele estava só brincando, mas a brincadeira acaba como? Para não assumir a responsabilidade que fez uma coisa errada. Então, nós precisamos ter atenção que as nossas brincadeiras, com as nossas palavras, elas ferem, elas machucam, e um humor que machuca não é humor. Se a minha brincadeira eu tenho que usar um bode expiatório para que eu seja a pessoa mais engraçada ou mais aceita da turma, isso é um sarcasmo, isso é um pecado. Que nós não damos conta, porque parece que é uma coisa normal, uma coisa muito divertida, mas isso pode estar machucando alguém. Isso pode estar ferindo alguém. E essa pessoa sai, todo mundo está dando risada, está brincando, mas aquela pessoa fica com a sua cara: nossa, eu estou envergonhada com essa brincadeira. Me machucou bastante. Então nós, enquanto cristãos, enquanto discípulos, nós precisamos saber se vale a pena brincar desse tipo. Nós temos que fazer as brincadeiras certamente saudáveis. Mas se tudo aquilo que nós fazemos não edifica o nosso próximo, não está correto. E dizer eu só estava brincando é uma forma, como eu disse, de não assumir a sua responsabilidade. É pelo que diz ou pela maneira como foi dito. Então nós precisamos ter atenção com isso, para não machucar. Eu não sei se vocês sabem, a maioria aqui sabe, desde os meus 7 anos de idade, eu sofri bastante por conta da gagueira que eu desenvolvi, eu mesmo que desenvolvi. E aí tinha aqueles amigos, né, que achavam divertido aquilo. E aí eu falei assim: como é que eu posso fazer então aqui para não ser zoado o tempo todo? Então eu preciso ser melhor do que eles, entende? Então essa tentativa de ser melhor do que eles é aquela forma assim: eu vou entrar no jogo
para não sofrer tanto, mas no final eu sofria do mesmo jeito. E aí eu fazia o quê? Eu causava terror nos outros também, numa tentativa de fugir daquele problema, mas isso não é correto. Então, quantas pessoas que fizeram o que eu fiz? Causar o terror na vida de alguém, né? E achando que está tudo bem, achando que você é bom. E aí eu estava lendo isso e Deus chamou a minha atenção. Você caiu muito nesse pecado. Entende? E às vezes nós fazemos isso tão naturalmente que nós não nos apercebemos que isso está ferindo alguém. Que está causando danos no coração de alguém. Então as nossas palavras, elas não podem ser deslocadas. Uma brincadeira pode fazer com que você perca um contrato, perde um negócio. Uma porta pode fechar. É para você, porque você fez uma brincadeira na hora errada. Uma brincadeira pode dar uma sensação que você não é uma pessoa séria, que você não é uma pessoa de confiança. Porque normalmente homens de negócio não perdem tempo, pessoas sérias não perdem tempo com brincadeiras que não tem, que não vai trazer, que não vai agregar, que não vai trazer sentido para a sua vida. E aí nós achamos que isso é engraçado, achamos que isso é legal. Então nessa comunidade aqui também havia muito isso, havia muita gente ali com esse problema e Tiago estava cortando. Meus amados, isso não pode ser assim, isso não pode acontecer conosco. Nós somos a imagem viva de Jesus, nós temos que representar Jesus. Quem aqui acredita que Jesus brincou com a cara de alguém? Quem aqui acredita que Jesus ele caçoou de alguém? Ao ponto de esnobar alguém, humilhar alguém, deixar essa pessoa no total desconforto. Críticas, comentários inapropriados também têm a ver com a nossa língua. Nem sempre o que você pensa deve ser dito. Também diz aí a psicologia que passa em média na nossa cabeça 60 mil palavras por dia. Então imagina se você diz o que você pensa. Quem é que vai ter capacidade que é para ouvir 60 mil coisas que passam na nossa cabeça? Então significa que eu tenho que gerir as palavras. Eu tenho que ser um mordomo das palavras, um gestor legal. Ó, eu vou administrar aqui, porque nem tudo que eu penso é bacana, nem tudo que eu penso é legal, nem tudo que eu penso deve ser dito, deve ser falado, deve ser compartilhado. Eu preciso ter controle disso. Porque senão, irmãos, tem gente que fala assim, ó, eu penso e digo mesmo. Quem conhece alguém assim? Comigo é assim, eu penso e falo. Eu sou resolvido. Isso não é sinônimo de pessoa resolvida. Porque provérbio disse que que o sábio não diz o que sabe. É o tolo que fica espalhando o que sabe. O sábio, ele escolhe o momento certo para mostrar se a sua palavra tem utilidade naquele tempo. Se ele percebe que não há utilidade naquele tempo, ele fica em silêncio. Então, Provérbios tem vários assuntos relacionados à língua, como que nós podemos usar isso. Então, antes de falar ou antes de comentar qualquer coisa, nós temos que perguntar: isso é necessário? Isso é bondoso? O que eu vou dizer edifica? Vai agregar? Vai mudar alguma coisa? Porque às vezes quem aqui, ou já ouviu talvez alguém que entrou em um problema por conta desse assunto? Disse algo, depois se arrependeu, e depois estava aflito, constrangido, porque deveria procurar a pessoa, pedir perdão, retratar a maneira como disse, porque estava irado, estava com raiva, estava num momento de um pico emocional muito alto, e aí precisa, no seu pleno juízo, voltar mansinho: olha, me perdoa,
aquele momento, aquele dia, eu estava irado, eu não deveria ter dito isso. Não é desconfortável? É muito desconfortável. Por isso que nós temos que saber o que falamos. Perguntar. Então, na boca do cristão, sarcasmo não é leveza, é incoerência. É língua em desacordo com Cristo, porque nós não vemos isso na pessoa de Cristo. Nós não vemos essa atitude em Cristo. Por isso que Tiago, ele vai mostrar agora essa incoerência. É o discípulo e a incoerência espiritual, onde ele vai falar da fonte. Como que pode água salgada e água doce fluir de nós? Ou nós somos água doce ou nós somos água salgada. Então, que tipo de fonte que nós somos? Então, Tiago está dizendo, olha, irmãos, nós vamos ao culto, nós bendizemos o Senhor com a nossa língua. Nós dizemos, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, mas no caminho de casa o pau pega no carro. Menino, cala a boca! É ou não é? Fica quieto aí, menino! Mas nós saímos do culto em pouco tempo. Então, a mesma língua que abençoa, a mesma língua, né, que bendiz, a mesma língua que fala em mistério, é a mesma língua também que mata o outro irmão. Então, o Tiago está dizendo, olha, nós não podemos ser assim. Que tipo de fonte que nós somos? Então, com a língua tem bênção, mas com a língua também tem maldição. O provérbio fala que há poder na língua, de vida ou de morte. E aqueles que fazem usufruto dela comerão do seu fruto. Então, nós precisamos, irmãos, de ter uma coerência, ou de buscar isso em Deus, de forma que o Senhor nos ajude a ter essa coerência. Nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito. Mansidão, temperância. Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós aqui precisamos desse freio, não é? Desse freio na nossa boca. Esses dias eu estava lendo sobre isso, estava estudando sobre palavra certa, no momento certo, estava escrevendo algo e aconteceu uma coisa lá em casa. E aí aquilo pinicou. Ferveu, sabe? O Adão, o Pedrão. O Pedro vai fervendo assim, fala. Você é o pai, você é a autoridade espiritual da casa. Você é isso, você é aquilo. E aquilo foi me incomodando e eu disse, palavra certa no momento certo, palavra certa no momento certo. Aí Deus falou assim, cala sua boca, coloca um freio. Não diga agora, não é o momento, fica quieto. E eu fiquei quieto. Falei, ó, não é o momento. Por que é justamente naquela hora, né? Aí eu falei, eu entendi, Senhor. Porque na nossa tendência é agir no impulso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele primeiro vai colocar um freio em nós. Eu falei, ô Senhor, que vontade que dava de falar algumas coisas. É ou não é? Então esse é o nosso pecado. É a nossa própria essência que nós temos que assumir. Senhor, eu posso ter dificuldade. Porque se eu falasse o que eu pensei naquela hora, certamente a pessoa que era minha filha não iria suportar ouvir aquilo. Não importa se ela estava certa ou se estava errada. Eu tinha que ser uma fonte segura. Então eu disse, Senhor, obrigado, porque o seu Espírito freou a minha língua. Então nós precisamos disso. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, porque senão nós iremos ferir sempre pessoas da nossa própria casa, minha filha, minha esposa, os meus filhos. Eu posso ferir um discípulo, alguém aqui da igreja, eu posso ferir, eu posso machucar. Então eu preciso pedir a Deus sabedoria. Provérbios fala que águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Então que nós tenhamos uma boca de sabedoria, né? Uma boca de pessoas que transborda rio, que transborda vida, que transborda coisas que possa edificar. Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida.
Então eu tenho, e às vezes você vai ter o direito, você vai ter a razão, você vai ter tudo que te dá, todo o aparato para você, não, válido, é justo o que eu vou dizer, mas nem sempre aquilo que é justo você dizer pode ser dito, mas na hora certa, ou quando as coisas estão mais tranquilas. O ensino do sábio é fonte de vida, Provérbios 13, 14. Então, as árvores que Tiago menciona, Tiago vai dizer que as árvores, pode, né? Uma figueira produzir uva? Não pode. Então, as árvores, elas têm um propósito de representar sombra, de trazer alimento, de trazer, ó Deus, de trazer descanso. Então, as nossas palavras, elas também precisam dessa fonte, de trazer segurança, um alimento para o nosso próximo. Então, Tiago, ele está dizendo que nós não podemos ser incoerentes. Bendizer a Deus, mas maldizer o nosso próximo. Quem lembra de Doeg? Doeg é aquele jovem que estava lá na casa do sacerdote quando Davi chegou faminto. E Doeg foi lá e dedurou para Saul que lá na casa do sacerdote deram comida e arma para Davi. Uma palavra impensada, insensata. Saul ouviu aquilo, ele estava cheio de raiva, de ira, falou assim: nós vamos lá tirar satisfação. E eles foram lá. Os soldados de Davi não tiveram coragem de matar os sacerdotes. E aí Saul disse assim: Doeg, você terá honra. E Doeg matou todos aqueles sacerdotes. Como que começou? Com a língua. Uma palavra insensata. Uma palavra que não era para ser dita. Gerou a morte de sacerdotes e crianças. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Então Tiago está dizendo que o nosso problema é muito mais profundo, é o nosso coração, é a raiz. Famílias foram destruídas por palavras, igrejas foram destruídas por palavras, relacionamentos foram destruídos por palavras, nações começaram intrigas e guerras por palavras. Então nós precisamos, meus amados irmãos, de mudar a nossa linguagem. Tem aqui 10 palavras que eu li, que eu achei muito interessante, que pode mudar o nosso vocabulário. Por favor. Né? O por favor, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Obrigado é algo poderoso. Perdão traz reconciliação. Amo você. Nós somos irmãos em Cristo e nós temos que nos amar. Então, essas palavras que nós podemos usar, estou orando por você, não só no sentido de dizer que você ora, mas você orar de verdade. E quando você ora pelo seu irmão, porque tem aqueles irmãos, irmãs, que fofoca orando, entendeu? Olha, eu estou te ligando, irmão, irmã, porque fulano de tal está passando um perrengue da vida, ele está sofrendo, vamos orar, vamos levantar um clamor por ele, por ela, pelo casamento dele. Aí o casal já se resolveu. Eles estão passeando lá no shopping, aí a fulano ou fulano encontra, e olha, eu estou orando pelo seu casamento. Mas como que você sabe disso? Como que você sabe disso? Então, às vezes, a fofoca vem nesse tipo de sutileza. Estou orando por você. Isso é perigoso. Então, nós temos que ser coerentes. Sermos sinceros, honestos. Porque a língua é pequena na forma, mas gigante no poder. E Tiago está deixando isso muito claro no texto que nós lemos. Portanto, Tiago ele vai trazer agora para a gente o contexto que é a sabedoria do alto, que é totalmente contrária a isso. Que a sabedoria terrena tem inveja, tem contenda, tem vanglória, tem ego, é diabólica. Então essa sabedoria,
ela é contida com esse fermento. Então isso não é de Deus, que tem espírito faccioso. Então havia naquela igreja partidarismo, e eles estavam querendo ser mestres, lembra? Por isso que o Tiago está dizendo, irmão, vocês que querem ser mestres, cuidado, porque maior será o juízo, você terá um rigor mais elevado. Então, cuidado com isso, de querer ser mestre, desse louro, de ambicionar isso, porque isso pode, tudo isso que está acontecendo aqui, inveja, contenda, ego, não vem do céu, não é de Deus, é do inferno. E todas essas coisas aqui são pecados relacionados à língua. Mas a sabedoria do alto, Tiago ele vai dizer, mas a sabedoria do alto, antes ela é pura, pacífica, misericordiosa, amável, compreensiva, frutífera, imparcial e sincera. Pura, santa, pacífica, que conduz para a cessação de conflitos. Já viu aquela pessoa que quando você está numa situação, parece que qualquer coisa que você diz, a pessoa aumenta o problema? Gera um problema em cima de um problema que já existe. Não consegue resolver, não consegue ser pacífico. Então nós precisamos disso. Amável. Então, ao contrário da sabedoria terrena, nós temos que nos amar, nos suportar uns aos outros, ser mais compreensivos, ou seja, ser maleáveis, ser flexíveis, não buscar só os nossos interesses, mas buscar o interesse de Cristo. Então, essa igreja estava com essa dificuldade. Ser imparcial, não ficar com um partido preferido, mas ser justo, ser honesto e ser sincero. Porque uma fé genuína é uma fé sincera, é uma fé franca, é uma fé verdadeira. Ou seja, Tiago, ele está dizendo, é uma fé sem hipocrisia, sem mentiras, sem engano, sem essas coisas que nós mencionamos. Então, a sabedoria do mundo gera confusão, mas a sabedoria do céu produz paz. Então, nós precisamos. Então, o antídoto para vencer isso é a gente buscar essa sabedoria que vem do alto. É o nosso relacionamento com Jesus, é o nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra e com os irmãos. E nessa relação nossa, nós teremos esses problemas. Então, nós temos que aprender a dominar, a governar, a dirigir melhor as nossas palavras. O que estamos semeando em nossas mesas, em nossos lares, em nossa igreja? Somos ponte ou somos muro? Somos abrigo ou somos tempestade? Nós espalhamos a visão daquilo que acreditamos ou nós matamos isso? Curamos ou contaminamos? São perguntas que nós temos que fazer. Mas eu encerro aqui com esse texto bíblico. É Efésios capítulo 4, versículo 4, 29. Eu aconselho você a decorar esse texto, a colocar lá na porta da sua geladeira. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, a nossa palavra, ela tem que conceder graça aos que ouvem. A nossa palavra tem que ser útil. A nossa palavra não pode ser torpe, não pode ser aleatória, não pode ser sem sentido. Ela tem que ser bem colocada, bem ajustada, bem afinada, bem pensada, conforme a necessidade. Então, cada palavra precisa se encaixar em uma necessidade específica. Então, se não tem uma necessidade específica, qual que é o segredo? Fechar a boca. Esperar o tempo certo, a hora certa, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, que a nossa boca, meus amados irmãos, seja fonte de vida. Que a nossa boca seja fonte de vida. Queria que você ficasse em pé, para nós orarmos.
sobre essa palavra. Mas antes, eu gostaria que você pensasse em algo. Jesus nunca se arrependeu de nada do que ele disse. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus disse foi útil. Tudo que Jesus disse transmitiu graça às pessoas que ouviram. E tudo que Jesus disse foi dito conforme uma necessidade específica. E o nosso objetivo é ser como Jesus. É ou não é? O nosso objetivo é ser semelhante a Jesus. Então a minha palavra, ela tem que ser útil, ela tem que se adequar a uma necessidade e, além do mais, ela tem que compor esse requisito de transmitir graça ao outro, de trazer vida ao outro. Então, todas as pessoas que cruzaram com Jesus, todas as vezes que Jesus abriu a sua boca, ele abriu para ensinar, ele abriu para animar. Mesmo quando aquela mulher que estava sendo apedrejada na frente dele disse: mulher, ninguém te condena. Vá embora, vá em paz e não peques mais. Numa situação daquela, ele concedeu a ela graça, um ânimo para recomeçar, um ânimo. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão fora da igreja por palavras que foram lançadas, por sementes que foram colocadas, por pessoas que trataram o outro de uma maneira indevida. Não representaram Jesus para essa pessoa. Às vezes, por conta do nosso gosto, da nossa preferência, nós estamos matando alguém. Nós estamos deixando alguém que quer relacionamento com Deus. Então, as nossas palavras precisam ser palavras que curam, palavras que restauram, palavras que animam, porque se eu faço o pecador parecer mais do que ele é, eu não estou ajudando esse irmão. Eu não estou ajudando este homem, essa mulher. Eu preciso mostrar que Cristo foi perfeito. Aleluia. E todos nós tropeçamos, como disse Tiago, em muitas coisas. Então eu sei que nós vamos tropeçar nessa semana. Mas a grande sacada é: peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo de Deus freou a minha boca naquele momento que eu estava com vontade de dizer algumas verdades, que o Espírito Santo continue fazendo isso, freando a minha boca, freando. Às vezes as nossas palavras são ríspidas, são duras, são maldosas, e nós estamos ferindo o nosso próximo, ferindo o nosso cônjuge, ferindo os nossos filhos, matando os nossos filhos. Mas a palavra do sábio, ela traz vida, ela traz vigor para o outro. Feche os seus olhos. Eu quero que você ore. Peça para Deus: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. Senhor, com a nossa língua nós bendizemos o Senhor. Com a nossa língua nós adoramos o Senhor. Mas também, Senhor, muitas vezes nós matamos o nosso irmão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes, meu Pai, nós não sabemos nos controlar. Nós não conseguimos, ó Deus, administrar bem as nossas palavras. Nós não conseguimos administrar bem, Senhor, as nossas emoções. O nosso coração, Senhor, muitas vezes é amassado por situações. Mas nos ajuda, Senhor, a ser homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores. Para que possamos, ó Deus, usar a nossa língua, Deus, para edificar, para curar, para levantar aquele que está caído, para ajudar aquele que está numa posição de necessidade, Senhor. Deus, que possamos ser aqueles que eleva a autoestima do outro, Senhor.
Senhor, que possamos ver, Senhor, mais a qualidade do que os defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos falhas. Todos nós pecamos, Pai. E a nossa tendência é olhar para a falha do outro, é olhar para o erro do outro. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Sinceramente, eu oro a Ti, Senhor, me ajuda a dominar, meu Pai, muitas vezes o meu temperamento, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, impulsivo que eu sou. Me ajuda, Senhor, a governar bem as minhas palavras. Coloca, Senhor, um guarda bem forte, Senhor, na porta dos meus lábios, para que a minha boca, Senhor, só possa abrir para edificar o meu irmão, para amar o meu irmão, para curar o meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser uma igreja que mostra Cristo visível na palavra e na sabedoria. As nossas palavras transmitem Cristo, transmitem amor, transmitem reconciliação, graça. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga cura, Senhor, para os nossos lábios. Ah, Senhor, assim como Isaías, ele estava dizendo, ai de mim, ai daquele, mas quando Isaías teve um encontro com o Senhor, ele diz, ai de mim, e o Senhor colocou uma brasa viva na ponta da língua de Isaías. Coloca, Senhor, brasa viva nas nossas línguas, Pai, para que nós possamos perceber como Isaías, ai de mim, que estou perecendo. Os meus lábios são impuros. Ah, Senhor, se Isaías disse isso, os meus lábios precisam dessa brasa, os meus lábios precisam desse toque do altar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, glorifica o Seu nome, Senhor, através das nossas palavras. Exalte o Seu nome, Senhor, através das nossas palavras, dos nossos conselhos. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, coloque um freio. Seja o nosso leme que guia o nosso navio, que é a nossa vida, a nossa embarcação. Pai, que nós não possamos incendiar uma floresta com uma fagulha. Uma palavra pode incendiar, pode gerar um grande incêndio, pode destruir pessoas, reputação, casamentos. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra. Eu oro para que a sua igreja cresça em maturidade, que nós possamos ser discípulos que governe bem as nossas palavras, que nós possamos ser discípulos que tenham uma boa gestão daquilo que vamos falar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pedir perdão, Senhor, para as pessoas que nós ferimos com as nossas palavras, com as críticas sem fundamento, Senhor, com as palavras deslocadas, com as brincadeiras que não têm graça, com as brincadeiras que humilham o meu próximo. Senhor, nos livra dessa meninice, Senhor. Torna-nos maduro. Torna-nos, ó Deus, pessoas parecidas com Cristo. Assim eu oro, Senhor. E agradeço, Senhor, por essa palavra. Agradeço, Senhor, por essa igreja, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor nos ajudará a governar bem as nossas palavras. Se você concorda com essa palavra, diga amém. Eu quero pedir que o grupo possa louvar uma canção antes de nós ofertarmos. Sabe, agora você vai fechar os seus olhos. Com a sua língua você vai bendizer o Senhor. Com a sua língua você vai dizer o quanto que você ama Ele, o quanto que você o adora. Sabe, irmãos, isso tem um poder maravilhoso quando nós adoramos o Senhor, quando nós clamamos o Senhor. Então adore o Senhor, bendiga o Senhor, que a sua alma